todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula ao vivo da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina e essa é a disciplina de Ciências. Estou aqui também com a intérprete de Libras, Laisa. Bom dia, Laisa, seja bem-vinda. E também com a professora Isabel Borges. Oi, professora. Olá, pessoal. Bem-vindos aqui à aula de ciência. Eu já estou aqui, olha, dando uma olhada no chat, né? Para poder interagir com vocês durante toda essa aula com a professora Carol. Vamos lá? Comecem a colocar aí o nome de vocês, o nome da escola, para eu poder falar aqui e a professora também. Ok, pessoal? Vamos lá, Carol? Vamos lá e a gente vai agora mostrar para vocês o que a gente viu na aula passada, né, gente? Revisitamos as leis propostas por Lamarck, evidências da evolução, né? Fizemos essa revisitação aí nesses assuntos. Wallace e Darwin, o surgimento da teoria da seleção natural e a especiação, o conceito de especiação, iniciozinho aí dessa teoria, né? Então, olha só, quero convidar vocês a prestar atenção aqui nessa questão. Vou ler para vocês, tá certo? Vamos lá, ó. A evolução dos seres vivos pode ser definida como exclusivamente a alteração da fisionomia de um ser vivo, modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo, desenvolvimento das espécies em ambientes inóspitos e letra D, transformação da composição química de um ser vivo. Então, professora Isabel, como é que a gente vai fazer com essa questão hoje? Eita, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, mas primeiro, as boas-vindas, Carol, para Cauã, né, da Escola Divino Espírito Santo, que está aqui já interagindo com a gente. Seja bem-vindo aí, Cauã. Isso. E vamos falar um pouquinho aí dessa questão, né? A professora traz para a gente, pessoal, né, no início da aula, essa questão, uma questão aí de discussão, né? E eu quero que vocês deem uma olhadinha aí toda essa questão e vou dar uma sugestão. Vocês podem, já agora, nesse primeiro instante, fazer uma escolha. Qual é a alternativa que vocês acham que é a resposta? Como hipótese, gente. E depois, no decorrer da aula, vocês vão discutindo aí com a professora Carol, prestando atenção, e vocês poderão mudar, né? Caso vocês queiram colocar aqui no chat, eu já vou ver que essa primeira escrita de vocês são hipóteses. É o pensamento inicial. Vocês podem, durante a aula, mudar, ou, se vocês não querem mudar o item que escolheram, vocês permanecem. Quem não quiser colocar, mais uma dica, vocês podem colocar aí numa folhinha de papel e, no final, vocês confirmarem se acertaram, se erraram e se durante a aula vocês mudaram de opinião. Legal assim, Carol? Joia! É isso que a gente quer saber, a opinião de vocês, né? A princípio, qual é a resposta que você daria para essa pergunta? E aí, durante a aula, quando a gente for esclarecendo mais esse assunto, será que você vai mudar de opinião? E no final da aula a gente descobre aí qual que será a resposta, tá bom? Então vamos seguir aqui com especiação, gente. A gente começou a ver esse conceito de especiação ontem, né? Que é o processo de formação de novas espécies. E para ocorrer esse processo todo, é necessário que aconteçam essas três etapas aí, né? Que haja a variabilidade de indivíduos de uma mesma espécie, né? Que é aquela história. Será que o seu irmão, se ele não for gêmeo idêntico, ele não vai ter, pode ter algumas características semelhantes a você, mas ele não vai ser igualzinho a você, não é verdade? Pois é, então existe essa variabilidade de indivíduos da mesma espécie, tá? A atuação no processo de seleção natural, que é super importante, e também o isolamento reprodutivo, né? Quando duas populações, vão divergir, tá certo? Duas populações da mesma espécie divergiram a ponto delas não conseguirem mais se reproduzir entre si, tá certo? E aí, como é que pode ocorrer isso? Existem várias maneiras de ocorrer a especiação, gente, mas eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, que é do isolamento geográfico com consequente isolamento reprodutivo, né? Então, esse isolamento geográfico, olha lá na figura, estamos vendo aqui a população original, pode acompanhar aqui comigo então, ó, a população original aqui em cima, e o primeiro passo da especiação é a formação de uma barreira. Mas essa barreira, pessoal, ela pode ser o quê, professora?
Vamos falar aqui de barreira geográfica, tá certo? Então, uma barreira geográfica, ela pode ser um rio que está se formando num lugar, e aí ele vai terminar separando aquela população da mesma espécie. E ao longo de muitos anos aí para frente, o que é que vai acontecer com essa espécie? Ó? Elas vão ficar isoladas, uma de um lado, né, do rio, a outra do outro. Pode ser também, sabe o quê? Até uma construção do homem pode causar esse isolamento aí numa população animal também. Pode ser esse tipo de isolamento. Pode ter havido também um terremoto naquele lugar e aí, ó, a terra, né, abriu aquela fenda e separou também aquela população, tá certo? Então, esse isolamento dessa população da mesma espécie, depois de muitos anos aí isolados, cada uma dessa população pode adquirir características de adaptação diferentes, tá certo? E aí vai chegar num momento que passou-se tanto tempo que cada população dessa já evoluiu tanto que já é outra espécie, tá certo? Então, assim, se tornam duas espécies diferentes, a ponto delas duas não conseguirem mais se reproduzir entre si. Uma coisa que antes começou como uma espécie só, agora são duas espécies, tá bom? Então, vamos continuar aqui. O que a genética tem a ver com essa diversidade de seres vivos? Então, ó, gente, sem a genética, não haveria essa diversidade, né? Até Mendel chegar e começar com aqueles experimentos todos, a gente não tinha noção que existia a genética, né? A gente sabia que os seres vivos iam nascendo, né, e tal, mas teve aquela ideia também do fixismo, lembra disso? As pessoas achavam que as espécies sempre continuariam da mesma forma, mas não é bem assim, né? A gente já viu isso. Então, ó, replicação ou duplicação do DNA. Esse material genético que compõe, né, o nosso ser, né, cada espécie de ser vivo, ele precisa ser duplicado para poder ser repassado para a prole, tá certo? Então, ó, essa replicação é o processo que ocorre para a transmissão do material genético, né? Ou seja, esse DNA precisa ser duplicado na célula para ser passado para o próximo, né? Para a próxima prole, né? E aí, ó, na divisão celular, durante a divisão, esse material vai ser dividido entre as células filhas. Lembra que a divisão celular, ela tá falando de quê aí? Mitose e meiose, né, pessoal? A gente vai dar só uma olhadinha rápida aí, tá? E a replicação, ela vai ocorrer na fase de intérfase. Mas antes disso, eu gostaria até de pedir para a professora Isabel comentar uma coisinha aqui sobre o isolamento geográfico, né, professora? Fala aí para a gente um pouquinho dessa questão do isolamento, que é o que você vai comentar é muito interessante. Temos algumas coisas aí para a gente comentar, né, Carol? Quando você coloca, né, que um rio, aí eu já lembro de uma BR, né? Eu lembro também do homem construir cercas, às vezes muro muito alto, e aí atrapalha. Mas eu vou viajar aí na história, né? Eu vou para um tempo bem distante, a questão da Pangeia, pessoal. Vocês já pararam para pensar que a questão aí, né, da formação dos continentes, à medida que eles iam se distanciando, algumas espécies perderam o contato totalmente, né, com indivíduos que antes eram iguais, mas o próprio ambiente já foi favorecendo outras, né, enviando para esse novo grupo novas características. Esse grupo apresenta diferenciação e a gente vai pensar até mesmo na questão, né, de espécies que não conseguiram sobreviver. Isso. Então, a questão da Pangeia, não só o distanciamento, mas também a questão dessas novas espécies que se formaram. E aí você dá uma informação muito interessante, que para a gente saber se uma espécie, né, ela lá do outro lado, lá no outro continente, ela é igual, ela tem que reproduzir e gerar descendentes férteis. Exatamente. Não é isso? Então, se não tem condições de reproduzir, então a gente já sabe que aí tem alguma variação genética que identifica aquele indivíduo como diferente. Exatamente, professora. Tá vendo aí, gente, que legal? Então, ó,
vamos continuar aqui. Como eu disse para vocês, essa replicação ou duplicação do DNA, ela vai ocorrer na parte da intérfase, nessa etapa, né? E essa etapa de intérfase é o quê, gente? Vocês lembram disso? Algumas aulas atrás a gente falou já sobre esse assunto, mas a intérfase é esse estágio de preparação da célula para a divisão, ou seja, é o estágio onde não há divisão celular, tá certo? E o que é que acontece nesse estágio, prof? Acontece isso aqui, ó. A intérfase, né, tem essas 3 fases aqui, ó. A fase G1, a S e a G2. É nessa fase aqui, ó, na fase S, que acontece a duplicação do material genético. Essa duplicação que é tão importante aí, para poder ser passado depois esse material genético para a próxima prole, né? E aí, ó, na mitose, só para relembrar aqui para vocês, né? Na célula-mãe, a gente tem aqui uma determinada quantidade de cromossomos, né, gente? Eles se duplicam e aí, no final das contas, são transmitidas para as células-filhas formadas as mesmas informações genéticas da célula-mãe, né? E na meiose aqui, ó, as células-filhas vão ser gametas. Então, por conta disso, vão garantir essa transmissão de informações aí para a próxima geração, tá? Joia? Relembrado isso aí? Então, vamos continuar. Então, nessa replicação do DNA, essa duplicação ou replicação, ela é estável, gente. O que é que acontece? Vai ser duplicado exatamente da mesma forma que o DNA original, tá certo? Mas, às vezes, né, essas alterações nessa sequência de nucleotídeos vai acontecer, tá certo? E é aí que vai ocorrer, ó, as mutações genéticas, tá certo? Então, quando há transformações de uma base nitrogenada em outra, a gente já viu isso aí, né? Base nitrogenada. Ou perda ou adição, né? De pares de nucleotídeos naquele trechinho do DNA, aí, gente, pode ocorrer as mutações genéticas ou mutações gênicas, né? E isso aí vai fazer com que esse indivíduo saia dele, né, seja mostrado novas características, tá certo? Então, aqui temos um exemplozinho, né, de uma replicação de DNA, um filamento normal. Então, nós temos aqui, ó, as trincas de bases nitrogenadas, né, o RNA mensageiro, e aí, no final, uma proteína normal. Tá vendo aqui, ó? Temos metionina, né, isoleucina, então temos várias. E aqui, ó, DNA com substituição de nucleotídeo. Então, aquele nucleotídeo que deveria ser copiado, ele não foi copiado, foi alterado aí. Então, isso causa essa mutação gênica, tá certo? Estou passando aqui bem tranquilamente porque a gente já viu tudo isso, né? Então, é só uma revisitação aí desse assunto, tá? E essas mutações gênicas, pessoal, o que é que tem a ver com evolução? A mutação e a evolução. O que é que tem a ver isso, né? Então, ó, essas mutações são o quê? Surgimentos desses genes alelos aí em uma determinada população. Então, se esse gene alelo apareceu numa determinada população, né? Essas características que forem favoráveis à sobrevivência do indivíduo, né? O gene, ele tá lá, ele apareceu e ele vai fazer com que surja uma nova característica para aquela população, tá? Primeira coisa. Então, se essa característica que surgiu, né, ela for favorável à sobrevivência daquela população, se for uma característica bacana aí, que naquele ambiente que aquela população vive, favoreça a sobrevivência dela, então a mutação vai se estabilizar na população. Interessante isso, né, professora? Muito. Vou passar aqui, ó, para vocês verem. Ontem eu até comentei, né, nessa última aula, comentei com o Pedro, né, sobre essa história aí, né, professora Isabel, do urso. Olha só que legal. A gente tá vendo aí um ambiente, né, de ártico, né, ou antártico, pode ser qualquer um dos polos, né, esse ambiente. E vamos imaginar que existem ursos marrons nesse ambiente. E aí, gente, como o urso, ele é topo de cadeia, ele não tem um predador aí nesse ambiente para ele. O único predador que poderia ser, né, que esse urso poderia ser extinto por ele, seríamos nós, os homens, tá certo? Então,
Vamos imaginar que esse urso é super caçado nesse ambiente aí, né? Porque as pessoas querem, né? Muitos nativos vivem nessa área e podem querer o quê? Se agasalhar com as peles dos ursos e enfim, né? Então, esses ursos estão sendo caçados aí nesse ambiente, nesse polo onde eles vivem. O urso marrom, ele se destaca facilmente aí nesse ambiente. Concordam comigo? Então, gente, se esse urso está sendo caçado e aí, numa reprodução aí, né? Um urso e uma ursa, a mãe urso e o pai urso, né, professora? Vão lá e vão se juntar para reproduzir e ter seus filhotes. E aí, numa dessa reprodução aí, né, do papai e da mamãe urso, o que é que acontece? Nasceu um filhote branquinho. Pois é. Olha só, a gente já começa a perceber que o branquinho, ele já consegue se esconder bem, né, professora? Então, assim, gente, se a caçada continuar, cada vez mais o homem, ele consegue enxergar de longe o urso marrom, mas o branco não, porque ele tá ali escondidinho no gelo, né? Então, dessa forma, gente, vai acabar acontecendo o quê? Uma seleção natural. A seleção natural vai atuar aqui, pessoal, porque o urso marrom, ele corre mais risco de desaparecer daquele ambiente do que o urso branco, tá certo? Então, ó, essa mutação aí que houve durante a reprodução, né, desse ursinho, esse ursinho nasceu, mas houve uma mutação aí que fez com que alterasse a cor, né, o fenótipo dele, então ele ficou branco. E aí, ó, a mutação não é um fenômeno adaptativo, ela vai ocorrer de forma aleatória. É isso que a gente precisa ter em mente, tá? A mutação é um fenômeno aleatório, tá bom? Pode ocorrer a qualquer momento, né, de qualquer forma. Então, como é que a gente pode fazer essa ligação entre a diversidade genética e a evolução? Aí eu vou falar com vocês uma coisa. Tem a teoria da evolução. E a teoria da evolução, a gente sabe que Darwin chegou lá naquele encontro em Londres, né, falando para a comunidade científica pela primeira vez. E a gente vai imaginar que Darwin falou assim para as pessoas, ó, eu proponho essa teoria da evolução dos seres vivos através da seleção natural. E aí, quando ele terminou de explicar essa teoria, a comunidade científica olhou assim e ficou, como assim, gente? O que é isso? O que ele está falando, né? Que coisa estranha. E isso gerou muitas controvérsias, gente. Ele foi muito criticado na época. Mas toda ideia nova é uma ideia que causa esse estranhamento, né? Aqui em Recife mesmo, a gente costuma, né, falar o seguinte... Quando um colega nosso, né, eu tenho certeza que vocês já falaram isso, um amigo de vocês está conversando, ele diz uma coisa estranha, vocês olham para ele e falam, é o quê, homem? Não é não? Não é não, professora? Com certeza. Não é? Fica aquela dúvida. E eu quero que a professora Isabel comente isso aqui, que é uma parte bem importante da ciência. Diga lá, professora. É muito interessante isso, né? A gente sabe que Darwin e muitos pesquisadores, né, passam por isso, essa questão de trazer uma ideia nova, colocar em xeque, expor, né? E quando a gente expõe um pensamento, expõe uma ideia, nós temos que estar abertos, né, à questão aí de todos colocarem aí contra ou a favor da nossa ideia. Então, segundo aí o seu relato, você está dizendo, não, Darwin sofreu porque todos perguntavam, o que é isso? De onde veio essa ideia? De onde você... tirou esse pensamento. Então, em relação aí ao conhecimento científico, gente, é isso. Então, quando se traz uma novidade, quando se traz uma nova informação, a cúpula da ciência, ou seja, os outros cientistas, eles ficam atentos. Porque não é qualquer coisa, e nem por ter um nome, por Darwin ser um nome, né, na época de um grande pesquisador ser aceito, não. É preciso que ele prove, que ele apresente evidências. Porque aquele grupo que está julgando, que está assistindo, que está presente no momento da exposição, eles têm um nome a zelar, que é o nome da ciência. Então, em nome da ciência, eles não. A gente só vai aprovar se você trouxer evidência, se você conseguir nos convencer através de provas concretas. Então, aqui é muito importante. E aí, Carol, nós já passamos por isso em alguns momentos, vamos passar mais. Com certeza. Na hora que a gente está concluindo um curso lá na universidade, a gente tem que, no final do curso, defender uma ideia, aprovar, né, ou confirmar a ideia de um pesquisador, de um teórico. E aí a gente vai ter que levar vai se expor a uma banca. E a banca não quer saber se é a professora Isabel, a professora Carol, não. Quer saber se aquilo que a gente está dizendo tem sentido e se a gente consegue provar. Isso. E aí vocês, alunos, futuramente,
vão estar participando bastante. E na sala de vocês também, na hora que vocês estão expondo um trabalho em grupo, fiquem sabendo que todos os colegas estão atentos. E alguns podem não concordar com o que vocês estão apresentando, mesmo diante de uma grande pesquisa. É Não é verdade, isso, Carol? é natural, né, professora? É importante esse debate, é importante, pessoal, é importante que as pessoas critiquem, logicamente, que critiquem com base, né? Não criticar só por criticar. É muito importante que a gente tenha essa questão da base ali, né? Por que eu estou criticando, né? E o que poderia ser melhorado ali? Mas, enfim, vamos continuar aqui com o nosso assunto, porque essa história aí de Darwin não ter sido aceito, né? Logo de cara, tem sentido, gente, porque era muito difícil ele explicar essa seleção natural, né? Porque antes ninguém sabia nada da genética, né? Então, quando as pessoas foram rever os conceitos de Mendel e aí, ó, aliaram esses conceitos de Mendel com a teoria de Wallace e Darwin da seleção natural, foi que tudo se esclareceu. E aí aconteceu isso que todo mundo, né, fala muito bem do Darwin, né, e da sacada que ele e o Wallace tiveram, né, bem como Mendel, né, o pai da genética. Super importantes esses cientistas para a história da ciência aí, tá? Então, nessa história toda surgiu o neodarwinismo. Então, o neodarwinismo é essa união aí dessas duas teorias, tá certo, gente? E aí, ó, o que é que acontece, né? Descobriram que, através do conceito de gene, hereditariedade, divisão celular, tudo isso que faz parte da genética, trouxe o que pra gente? Essas informações aí, ó. Alterações ao acaso no DNA, né? Que são as mutações genéticas, são importantíssimas para a gente entender a evolução dos seres vivos e também eventos na produção dos gametas, né? Então, essas duas características aí, ó. Alterações ao acaso no DNA, que são as mutações, bem como os eventos na produção dos gametas, elas vão nos trazer aqui, ó, as respostas, né, que são as fontes na variabilidade entre indivíduos da mesma espécie e também entre espécies diferentes. E a gente percebe que onde é que atua a seleção natural, porque isso tudo promove o quê, gente? A adaptação dos seres, tá certo? Então, ó, aí entra a biodiversidade, que a biodiversidade é isso aí, ó, a variabilidade genética entre indivíduos de uma mesma espécie, bem como a diversidade de espécies de um ambiente. Então, essa variabilidade entre espécies diferentes, bem como dentre aqueles indivíduos da mesma espécie, tá certo? Isso é super importante, porque, professora, para essa manutenção da diversidade genética é importante, para poder haver esse potencial adaptativo, para haver essa adaptação. Sem essa diversidade, como é que os organismos vão conseguir continuar aí perpetuando a espécie, né? E evoluindo, gente, não tem como, tá? Já pensou se nossa espécie, né, os seres humanos, se fôssemos todos suscetíveis a uma determinada doença? Olha aí o exemplo da Covid, por exemplo, né? Muitas pessoas pegaram o vírus da Covid, mas conseguiram sobreviver. E, infelizmente, parte da população morreu, né, por conta desse vírus. Então, ó, gente, isso aí é a diversidade genética. Se fôssemos todos iguais, provavelmente a raça humana estaria extinta agora. E eu não estaria falando com vocês agora, nem vocês estariam me vendo aí, nem vendo a professora Isabel. Olha como é importante essa diversidade genética. Olha como a genética está presente aí nessa questão da evolução dos seres vivos. Que massa, né, professora? Muito bem. Pois é, e aí? Tem alguma coisa para comentar? Não, é só a questão da variabilidade, né? E a biodiversidade, né? Graças a tudo isso, e que somos diferentes, mesmo fazendo parte da mesma espécie, né? Somos diferentes. Apresentamos alguns itens, né? Ou algumas características que nos diferenciam. Pronto. Então, vamos responder a questão. É isso que eu ia perguntar. Que hora a gente vai voltar? Na nossa aula, né? Vamos aí terminar essa questão. E aí, pessoal, o que é que vocês responderam? Tem alguma resposta aí já, professora? Não, acho que estão inseguros, não colocaram, Deus, não. Será? Mas, gente, respondam aí pra gente, ó. Já estamos quase no finalzinho. Tô doida para responder para esses meninos. E aí, prof? Eu acho que quem respondeu, Carol, deve ter colocado no papelzinho, como eu também dei essa opção, não é? É verdade. Não ficou à vontade, mas fiquem à vontade, pessoal. Errar é uma possibilidade. É verdade. Né? E aí, quando a gente erra, a gente aprende um caminho talvez até mais fácil, viu? Então, aqui é permitido errar.
Mas vai aí, Carol, dá a resposta aí pra gente, que tá todo mundo aqui curioso por saber qual é a melhor resposta. Então, ó, a evolução dos seres vivos pode ser definida como a modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. Então é isso, gente, ó. Ficamos por aqui, meus amores, e espero vocês na próxima aula. Eu e a professora Isabel, né, ansiosas para que vocês participem aqui com a gente, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.